O juízo final. O dia da vinda de Cristo será um dia de juízo para o mundo. As Escrituras declaram: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Judas 14 e 15. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mateus 25, 32. Antes, porém, de vir aquele dia, Deus adverte os homens quanto ao que há de suceder. Em todos os tempos, suas advertências têm sido dadas. Alguns acreditaram na palavra de Deus e obedeceram às suas orientações, se livrando assim dos juízos que caíram sobre os incrédulos e desobedientes. Antes de destruir o mundo pelo dilúvio, Deus ordenou a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. Antes da destruição de Sodoma, os anjos trouxeram a Ló a seguinte mensagem: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19, 14. Ló atendeu a advertência e foi salvo. Assim também agora somos advertidos a respeito da segunda vinda de Cristo e da destruição que sobrevirá ao mundo, e todos os que derem ouvidos às advertências serão salvos. Quando Cristo vier nas nuvens do céu, os justos hão de exclamar: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Como não sabemos o tempo exato de sua vinda, somos exortados a vigiar. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Lucas 12, 37. Aguardar trabalhando. Enquanto vigiamos aguardando a vinda de Jesus, não devemos ficar na ociosidade. A expectativa do retorno de Cristo leva as pessoas a temerem os juízos sobre as transgressões. Deve despertá-las para o arrependimento de seus pecados, resultados da violação dos mandamentos de Deus. Enquanto vigiamos aguardando a vinda do Senhor, devemos trabalhar diligentemente. Saber que Ele está às portas deve nos levar a trabalhar com mais dedicação pela salvação de nossos semelhantes. Assim como Noé anunciou a mensagem da destruição do mundo antes do dilúvio, todos os que compreendem a palavra de Deus devem advertir as pessoas de seu tempo. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. O povo dos dias de Noé abusava dos dons de Deus. O excesso na comida e na bebida degeneraram em glutonaria e bebedice. Esquecendo-se de Deus, se entregaram a atos abomináveis e vis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, 5. O povo daquele tempo foi destruído por causa da sua impiedade. Nos dias atuais, os homens estão praticando as mesmas coisas. Glutonaria, intemperança, paixões irrefreadas e toda sorte de práticas abomináveis enchem a terra. Nos dias de Noé, o mundo foi destruído pela água, e agora a palavra de Deus ensina que será pelo fogo. Mas os homens deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, 5 a 7. Os antediluvianos zombavam das advertências de Deus. Chamaram Noé de fanático e alarmista. Homens importantes e cultos afirmavam que um dilúvio como estava sendo anunciado jamais fora visto e nunca poderia ocorrer. Hoje, pouca importância se dá à palavra de Deus. Os homens escarnecem de suas advertências. Multidões dizem: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 4.
mas a destruição é iminente. Enquanto os homens zombam, onde está a promessa da sua vinda? Os sinais estão se cumprindo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Preocupação com coisas temporais. Cristo disse: Se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3:3. Nos dias atuais, as pessoas se ocupam apenas em comer, beber, plantar, construir, se casar e se dar em casamento. Os empresários continuam comprando e vendendo, e os ambiciosos disputam posições de honra. Os amantes dos prazeres lotam teatros, estádios, cassinos e outros divertimentos. Em todo lugar prevalece a diversão. Contudo, o tempo da angústia se aproxima rapidamente e a porta da graça há de se fechar para sempre. Foi para o nosso tempo que o Salvador disse estas palavras de advertência: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lucas 21:34. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36.